Olá, bem-vindos ao canal Clã dos Jogos. Para hoje trago-vos este jogo Lobos. É um jogo bastante divertido em que temos que gerir uma alcateia e, no final, obviamente, o jogador que tiver mais pontos vai ganhar o jogo. Vamos passar à explicação. Vamos então passar à apresentação daqui do que vem dentro da nossa caixa do jogo Lobos. Para começar, temos aqui um tabuleiro das luas de dupla face. Ou seja, dupla face porque temos aqui, jogaríamos com esta face se fosse 2, 3 jogadores, ou com a face de trás se forem 4 ou 5 jogadores. O nosso tabuleiro das luas. A seguir temos a peça do tabuleiro inicial, que podem ver é diferente destas. Esta é a única que tem aqui no meio uma zona com água, ou seja, esta é a nossa peça de tabuleiro inicial e depois iremos colocar, consoante o número de jogadores, estas peças de tabuleiro de região à volta e, como eu disse, depende do número de jogadores, cada número de jogadores tem um número de peças diferentes de tabuleiro de região. Cada jogador receberá também um tabuleiro de jogador e, se vamos jogar com os azuis, teremos este tabuleiro de jogador acrescentando aqui esta parte de lado, que nos diz que este jogador é o jogador E. E para que é que serve? Este é porque quando formos distribuir as nossas peças de terreno, que são peças de terreno de dupla face, estas peças, as que vêm para o jogador E, têm um E aqui no canto, tanto de um lado como do outro. Aqui está o E. Ou seja, o jogador E, que joga com os azuis claros, jogará sempre com estas 6 peças de terreno de dupla face. As nossas pecinhas, temos aqui um covil, uma toca, um lobo alfa e um lobo de alcateia. O lobo alfa está a uivar e o lobo de alcateia, mais pequenino. Temos ainda as fichas de presas. Temos 20 fichas com 5 presas diferentes. Temos fichas de lobo solitário. Temos fichas bónus, de ações bónus. Temos fichas de terreno bónus, que tem os 5 tipos de terreno. Temos as fichas de pontuação de região, que têm as luas, as fases da lua, e têm pontuação por trás. Aqui temos também mais fichas de pontuação, estas estrelinhas, 2, o 3 e o 4. E ainda temos uma fichazinha pequenina com um ponto de exclamação, que é ficha de lembrete de pontuação da região. Pronto, isto é o que vem dentro da caixa. Dá para 5 jogadores, ou seja, teremos 5 tabuleiros de jogo e 5 alcateias. Poderão estar 5 alcateias em jogo. Vamos passar agora ao jogo propriamente dito. Ora, então vamos aqui passar à montagem do nosso tabuleiro do jogo Lobos. Primeiro de tudo, a peça do meio, como eu disse no início, é uma peça que tem a água e depois vai ter que ficar montado consoante o número de jogadores, e está bem explicado nas instruções. Conforme o número de jogadores, teremos mais ou menos peças de região. Ou seja, a nossa peça do meio fica aqui e depois vão sendo colocadas à volta as nossas peças de região. A seguir vamos colocar uma peça de lobo solitário onde tem desenhado o lobo solitário
Vamos colocar as luas também explicadas nas instruções. Neste caso somos 3 jogadores. Vamos colocar 2 luas cheias, 2 quartos e 2 luas mais pequenas, ou seja, 2 luas mais pequeninas, 2 quartos e 2 luas cheias aleatoriamente aqui nos lagos. Ou seja, todas as peças têm um lago e as luas vão ser colocadas nesse lago. Aleatoriamente, nós ficaram aqui as 2 luas cheias, os 2 quartos, ou seja, as luas mais pequeninas e os 2 quartos ali. A seguir vamos também explicar nas instruções, tem a ver com as presas. Neste caso somos 3 jogadores e vamos colocar 2 guaxinins aqui onde tem um símbolo de uma campainha, 2 guaxinins, 2 veados, 2 alces, 2 javalis e 2 montes, 2 pilhas com 2 coelhos. Se o número de jogadores for diferente, vai alterar também o número de presas em jogo. Preparado que está o nosso tabuleiro, e não, como eu disse há bocadinho, não esquecer, nós vamos jogar 3 jogadores, teremos que jogar com esta parte da carta das luas. Do outro lado teremos para 4 ou 5 jogadores, nós somos 3, temos aqui o Gustavo e a Clara que nos vão ajudar aqui a jogar este jogo. Vamos agora mostrar-vos também como é que se preenche, como é que se coloca o nosso tabuleiro do jogador. Primeiro, como eu disse há bocadinho, a letra que está aqui, neste caso dos azuis é o E, jogará com o tabuleiro azul e temos uma carta de terreno que é diferente das outras. Ou seja, esta carta tem as 2 faces iguais, enquanto as outras têm as 2 faces diferentes. Ou seja, temos 2 terrenos diferentes. Para iniciar o jogo, teremos que arranjar uma forma de colocar. Esta, obviamente, terá que ficar sempre com a parte da neve virada para cima, porque tem as 2 partes iguais. As outras terão que ficar colocadas de modo a que fique um terreno diferente virado para cima. Claro que, e se repararem, esta carta tem este terreno e tem aqui no cantinho a dizer que da parte de trás tem a parte da floresta. Ou seja, as pontas da carta, aqui o canto superior e inferior, indica-nos que terreno é que existe da parte de trás. Pronto, terão que ficar os 5 tipos de terreno diferentes virados para cima. Vamos colocar uma toca em cada um dos espaços que diz da dispersão da alcateia, da velocidade dos lobos e do alcance do uivo. Ou seja, deixando apenas a primeira casa sem toca. Todas as outras terão que ter uma toca. O covil terá que ser colocado cá em baixo e vai tapar todas as casas que estão aqui em baixo. E a nossa alcateia vai ficar colocada começando por 2 lobos de alcateia, um lobo alfa, um lobo de alcateia. Cá em baixo começa por um lobo de alcateia, o segundo é um macho alfa e depois os 2 lobos de alcateia. Ou seja, o tabuleiro de jogador terá que ficar montado desta forma e então podemos dar início ao jogo. Vamos começar por explicar as ações do jogo. Nós temos 3 ações para fazer durante o jogo. Temos mover, ou seja, andarmos com os nossos lobos. Temos uma segunda ação que é uivar, criar uma toca ou um covil. E temos uma terceira ação que é dominar, ou seja, dominar tanto os lobos que estão solitários como os lobos de outras alcateias. Destas 3 ações, nós podemos fazer 2 em cada turno, excepto se tivermos alguma ficha bónus que nos permita fazer uma ação a mais. Ou seja, das 3 ações, nós teremos que escolher 2 para jogar em cada turno. Ora, então vamos começar com o Gustavo a fazer as suas primeiras ações.
vou mover os meus dois lobos para aqui e vir esta. Então vamos explicar. Ele terá que ter aqui o terreno para onde quer movimentar os lobos. Os seus lobos estavam aqui e ele quis movimentar para esta zona cinzenta, então teve que virar. Tinha a carta cinzenta e, como gastou a carta cinzenta, vira e fica a parte verde para cima e os seus lobos. Ele pode mexer os dois ao mesmo tempo, para aqui, para a zona cinzenta, e pode andar até 3 casas, uma vez que tem aqui a velocidade dos lobos. Toda a gente tem o 3, ele pode andar 3 casas, eu só quis andar 2, mas poderia ter andado 3 casas. E agora vai fazer a sua segunda ação. Vou mover esses meus lobos para aqui e vir. Lá está, foi para a zona da floresta, andou, teve que virar a carta da floresta, apesar de ele ter sempre 2 cartas de floresta, uma vez que os lobos deles, a alcateia dele, é a alcateia verde. Agora é a Clara a jogar. Eu vou mover os meus lobos para aqui e viro esta. Andou 3 casas, 1, 2, 3. E vou mover estes para aqui. Não esquecer que o nosso primeiro objetivo serão estas 2 luas, as 2 primeiras, ou seja, vai ganhar, o jogador vai ganhar pontos quando tiver preenchidas as casas de luas e chegarmos aqui, quando preenchermos esta casa, aí o jogo vai parar e o jogador que tiver mais lobos ou covis ou tocas nestas 2 regiões irá ganhar os pontos e o segundo jogador irá ganhar pontos e explicaremos quando chegarmos a essa situação. Como é que vamos preenchendo estas casas? Estas casas vão sendo preenchidas com qualquer ficha que saia do tabuleiro do jogo será colocada aqui no tabuleiro das luas. Já vamos ver como é que isso vai acontecer mais à frente. E agora sou eu a jogar e eu vou jogar os meus lobos. Eu vou jogar aqui para o verde, ou seja, vou jogar aqui uma macho alfa e vou só jogar um lobo. Se eu quiser jogar só um lobo, vou gastar uma ação. 1, 2, 3 e vai para o verde claro. Terei que rodar o verde claro. E vou jogar o meu lobo de alcateia. 1, 2 e tenho que virar esta carta aqui, correspondente àquele terreno. Ou seja, já demos a primeira volta onde todos nós movimentamos a nossa alcateia e começa-se a dispersar aqui a alcateia pelo tabuleiro de jogo. E vamos agora começar o segundo turno. E é o Gustavo agora a jogar, começar o seu segundo turno. Eu vou levar para este lobo. Ou seja, o Ivar, temos que ter atenção. O Ivar aqui diz-nos alcance do uivo, ou seja, o nosso lobo, e tem que ser um macho alfa, tem que estar pelo menos à distância de 2 para conseguir uivar ou para conseguir dominar um lobo da alcateia, um lobo dos pequeninos que esteja isolado, ou para apanhar, juntar à sua alcateia um lobo solitário. O Gustavo, como o lobo solitário está na parte verde clara, ele teve que virar as 2 cartas de verde claro, e uiva, ou seja, vai dominar aquele lobo, e aquele lobo, ele retira, lá está, esta peça sai do tabuleiro e vamos começar a preencher a nossa carta das luas, e vai colocar o primeiro lobo ali, o primeiro lobo da alcateia, tem que ser por ordem, ali no lugar onde estava o lobo solitário. Então o Gustavo agora coloca ali o seu lobo da alcateia, gastou uma ação e agora vai fazer a segunda ação. Eu acho que vou mover para aqui. Vou mover para aqui esses meus lobos para aqui e viro. Agora é Clara. Eu vou levar para este.
Ou seja, tem que virar dois terrenos da cor de onde o lobo estava, o lobo solitário, o lobo passa para a carta de luas e coloca-se um lobo da sua alcateia que está no tabuleiro de jogo. E a sua segunda ação? Levar para este. Pronto, e mais um lobo a juntar à sua alcateia, ou seja, aqui a carta das luas rapidamente está a ficar preenchida. E põe lá o segundo lobo. Estes lobos isolados estão vulneráveis a um macho alfa, ou seja, um macho alfa que esteja perto de um lobo, destes lobos de alcateia solitário, poderá dominar. Dominar é este lobo deixaria de ser, sairia daqui e viria para a carta das luas e eu iria meter um lobo da minha cor. Isso vai passar mais à frente. Agora sou eu vou mexer estes 3 casas. Atenção que nunca posso passar por cima da água. Isto não pode acontecer, tem que ir à volta. 1, 2, 3, vou para o verde claro e viro o verde claro. E agora vou mexer mais os lobos aqui para o verde escuro e vou rodar aqui o verde escuro. Após colocar aqui os meus lobos, estas presas, como eu tenho 3 lobos à volta desta presa, automaticamente esta presa vai passar para o meu tabuleiro de jogo, vai ser colocada aqui e eu vou ganhar uma ficha destas, que é uma ficha de um turno extra. Ou seja, eu, se quiser gastar isto, em vez de fazer 2 ações, poderei fazer 3 ações. Vou colocar a minha ficha aqui, para não me esquecer dela. Eu agora, para apanhar presas, não posso apanhar uma presa igual, terei que ter presas diferentes no meu tabuleiro de jogo. Não posso ter presas repetidas. Eu já não posso ter aqui o alce, terei que ir apanhar um coelho, um guaxinim, ou um javali, ou um veado, para colocar aqui no meu tabuleiro das presas. As presas, no final, vão dar pontos de vitória, para além de nos darem estas fichas extra que vão ser muito úteis. E é a vez do Gustavo. Gustavo, és tu. Vamos ver estes 2 lobos para aqui e vir esta. Vamos ver este lobo para aqui e viro esta. És tu, Clara? Eu vou virar esta e vou mover este lobo para aqui e este para aqui. O que me faz ganhar a presa. Atenção que ela pode mexer por cada ação, pode mexer 2 lobos. Ou seja, ela numa ação mexeu, como pode mexer 2 lobos, mexeu os 2 lobos para a mesma região. E a segunda ação? Vou andar com estes. 1, 2, 3 e viro esta. E agora sou eu. Eu vou uivar com este lobo alfa para este lobo solitário. Ou seja, como está a 2 de distância e aqui eu tenho 2, o alcance do uivo é 2, eu vou virar as 2 cartas que tenho de gelo, daqui da parte da neve, viro as 2 e este lobo que está aqui vai passar para aqui e vou colocar o meu lobo aqui no lugar, ou seja, vou aumentar a minha alcateia e a minha próxima ação é este lobo pequenino. Este lobo vai 1, 2, 3, ou seja, a velocidade de lobos é o número de casas que ele pode andar, vai aqui para o verde claro e vou virar esta carta. E, ou seja, este lobo, o macho alfa, já está a proteger este lobo de alcateia, apesar de eu ter aqui um pequenino em risco. Eu esqueci-me de, ao colocar a presa, esqueci-me de retirar uma ficha Uma extra. ficha bónus de jogada extra que temos aqui. E agora é a vez do Gustavo a jogar. Eu vou dominar este lobo. Ou seja,
este lobo, como está sozinho, este macho alfa pode dominar este lobo porque está ao alcance. O alcance do uivo neste momento ainda é 2 casas. Vai uivar para este lobo, vai dominá-lo. E tem que virar 3 cartas iguais. Põe outra vez como tinhas que estava antes. Ou seja, ele tem que ter 3 cartas iguais para poder dominar um lobo de outra alcateia. Ele vai virar as 3 cartas. Este lobo dos azuis claros vai sair de jogo e vem para aqui, para a peça, para o tabuleiro das luas. E ele vai colocar o segundo lobo em jogo. Cada lobo, no final, também vai dar pontos de vitória. Fez a sua primeira ação. Neste momento, também, como tem 3 lobos ao pé daqui desta presa, vai ganhar a presa e recebe uma ficha de bónus e ainda tem a segunda ação para fazer. Vou andar com este lobo. 1, 2. Ainda posso mover mais um. 1, 2, 3. E viro esta. Exatamente. Mexeu-se para esta. Para este virou a carta da região correspondente. E como pode mexer 2 lobos em cada ação, mexeu o macho alfa para o pé daquele lobo de alcateia. Agora é Clara a jogar. Eu vou virar estas duas e vou construir uma toca. Ou seja, 2 cartas iguais para construir uma toca na região da neve. Ou seja, ela tinha a neve. A toca vai ter que ser construída ou na carta, ou no hexágono onde está o lobo, o macho alfa, ou num hexágono adjacente ao macho alfa. Uma vez que nesta casa já estão 2 peças, a toca nunca poderia ficar nesta casa. Ou seja, porque em cada casa só podem estar 2 peças. Ou um lobo e uma toca, ou 2 lobos. Ou seja, não podem estar nunca 3 peças em cada hexágono. A toca, a Clara vai escolher de onde é que quer tirar. Se quer aumentar a dispersão da alcateia, se quer aumentar a velocidade dos lobos, ou seja, os passos que andam, ou se quer aumentar o alcance do uivo. Ou seja, ela vai escolher de onde é que quer tirar a toca para colocá-la em jogo. E a seguir A segunda ação da Clara. Uivar para o verde claro. Aqui. O verde claro está aqui. Ela virou 2 peças de verde claro, sai e vem para aqui, o lobo solitário, e ela põe mais um lobo. Neste caso é um macho alfa, que era o que estava a seguir no seu tabuleiro de jogo. E agora é a minha vez e eu vou uivar com o meu macho alfa para aqui, para o lobo solitário. Ou seja, uivar não posso porque só tenho uma. Eu preciso de 2. Ele está na floresta, preciso de 2 cartas de floresta. Ou seja, eu vou ter que primeiro movimentar 1, 2, 3. Vou movimentar para aqui e viro da região correspondente. E agora já tenho 2 e vou uivar para este lobo solitário que está aqui com este macho. Vou virar as 2 peças. E este lobo vem passar para o tabuleiro. E eu vou colocar um novo lobo aqui. Estamos a 2 peças de pararmos o jogo para distribuir pontos. 3 jogadores. Aqui é apenas para 2 jogadores. Parava aqui, mas para 3 jogadores paramos ali mais à frente, no dia 9. Lagu, pode jogar. Vou movimentar este lobo solitário. 1, 2, 3. Aqui, uma ação, e viro a peça, e movo este outro lobo solitário, 1, 2, 3. Atenção, apesar dele poder mexer 2 lobos, como não podia mexer este lobo para ali, porque não tinha peça correspondente, ele numa ação mexeu um lobo, na segunda ação mexeu o outro lobo. Ou seja, ele gastou 2 ações e mexeu só 2 lobos. Agora é Clara a jogar.
Eu vou mudar a minha toca para covil, gastando duas da mesma cor. Para construir um covil, temos que ter uma toca e esta toca tem que estar ao pé de uma lagoa. Ou seja, neste caso está ao pé da lua, só pode construir um covil se a toca estiver numa peça adjacente à lagoa. Se a toca estivesse aqui, não podia ser construído um covil. Então, vai construir um covil, tem que virar duas peças iguais, neste caso duas peças da neve, virou duas peças da neve, esta toca vem para aqui também, para o tabuleiro das luas, e retira a primeira peça do covil do tabuleiro e vai ganhar uma peça extra de terrenos. Ou seja, esta peça ficará aqui e contará como uma destas peças. Claro que quando utilizar a primeira vez, é devolvida aqui à banca, vamos assim dizer. Ou seja, isto é mais uma peça de terreno que permite facilmente, tendo três peças iguais, conseguir dominar um lobo de outra alcateia. E agora A segunda ação, vou levar para aqui com este lobo alfa. ora, este macho alfa está 1, 2, 3 e o alcance do uivo dela neste momento é já 3. Mostra lá, claro, malei o dedo, ou seja, o alcance do uivo é 3, ou seja, ela vai conseguir dominar, ou seja, este macho, este lobo solitário, que virando duas peças, para conseguir dominar um lobo solitário temos que criar sempre as duas peças iguais, neste caso de floresta. Esta peça de lobo solitário, põe lá aqui o teu lobo, Clara, o lobo aqui, e esta peça vem aqui para o tabuleiro. E então vamos parar porque chegamos à primeira fase do jogo, para contarmos os pontos desta fase de jogo. Vamos então à contagem dos pontos de cada região. Vamos começar por esta. Ou seja, vamos até separar para ajudar a identificar. Ou seja, quem é que vai ganhar os pontos desta lua? Vamos tirar já aqui esta peçazinha de lembrete, que vai ser colocada aqui nos quartos. Vamos tirar daqui e vamos colocar já aqui, para se lembrar que a partir de agora a missão será por lobos aqui nestas peças de região. Vamos contar os pontos, são contados pelo número de lobos dominantes nesta região, ou seja, por cada lobo conta um ponto, por cada toca conta um ponto, por cada covil que esteja nesta região conta 3 pontos. Se dois jogadores tiverem o mesmo número, então o fator de desempate é o número de machos alfa. Neste caso aqui é fácil, eu tenho 1, 2, 3 pontos, a Clara só tem 1, ou seja... não sou eu, é o Gustavo, que está verde. Isto é o que dá, eu jogo sempre com os verdes. Aqui o Gustavo tem 3, a Clara só tem 1, o Gustavo fica em primeiro nesta região e vai ganhar 4 pontos, ou seja, vai ganhar a lua, fica com ele tem 4 pontos já para o seu tabuleiro, e a Clara vai ganhar aqui, o segundo classificado vai ganhar 2 pontos, ou seja, a Clara vai ganhar 2 pontos, vamos dar aqui uma estrelinha com 2 pontos para a Clara. E vamos juntar aqui outra vez esta região, e agora vamos, esta aqui. Aqui está mais concorrido. Os amarelos têm, que sou eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lobos. Os verdes só têm 2 lobos. Ou seja, eu vou ganhar a ficha da lua, 4 pontos, e o Gustavo vai ganhar 2 pontos, porque ficou em segundo lugar. Se houvesse um terceiro classificado, esse não ganharia nada. O jogo prossegue. Agora seria para irmos aos quartos e depois no final às luas cheias. Vamos colocando aqui as peças nas casas das luas e vamos contando os pontos. No final do jogo iremos contar os números totais de pontos que temos para ver quem é o vencedor. Ora bem, chegamos ao fim do jogo e vamos começar então a contagem dos pontos, mas antes disso explicar, pronto, o jogo acaba quando chegar à lua cheia, neste caso dos 3 jogadores. Aqui, quando pusermos a peça, acaba o jogo.
avisar, só pode estar um covil em cada região, ou seja, se está aqui um covil dos verdes, do alcateia verde, já não pode estar aqui outro covil. Tocas podem estar, de cores diferentes, mas o covil só pode estar um em cada região. E agora, para contarmos os pontos, contaríamos os pontos daquilo que ganhámos, das estrelas e das luas, contaríamos os pontos. E aqui no tabuleiro, iremos começar por contar os pontos onde tiver estrelas. Neste caso, aqui não tenho estrela nenhuma à vista. Começando por, eu tenho aqui 21 pontos. 10, 18, 21. Aqui em cima não tenho pontos. Aqui vou ganhar 7 pontos. Não vou ganhar os 3, vou ganhar sempre um número maior. Juntando aos 21, mais 1, mais 7, 28. Aqui no caso dos covis, vou ganhar apenas 10 pontos. Estes não foram utilizados, vou ganhar apenas os 10 pontos. Ou seja, 28, 38. Aqui das presas vou ganhar um número maior, ou seja, vou ganhar estes 9 pontos, ou seja, 38 com mais 9, 47. E aqui, dos lobos da minha alcateia que foram utilizados, vou ganhar aqui o número maior, ou seja, 37, 40, 51 pontos. Ou seja, eu ficaria com 51 pontos e assim cada jogador teria que fazer contagem dos seus pontos adquiridos das luas e os pontos que estão no tabuleiro. Voltando a repetir, conta-se apenas os pontos maiores, ou seja, no caso das presas o maior, o ponto maior, e tem estrelas, vê-se perfeitamente quando é que temos pontos ou não. Aqui no caso da alcateia conta só os pontos maiores. E assim, o jogador que tivesse mais pontos seria o vencedor, ficaria já com a vitória do jogo 2. É um jogo muito giro e que a dinâmica do jogo é bastante interessante e obriga a pensar como é que vamos gerir a nossa alcateia. E chegamos ao fim aqui da apresentação do jogo Lobos. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, Clã dos Jogos, e estamos aqui a aguardar-vos para um novo vídeo do próximo jogo. Até lá, bons jogos! Até à próxima! Até à próxima!